E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Azevedo, eu sou professor e programador e eventualmente eu compartilho um pouco de conteúdo aqui no YouTube para quem tem interesse na área ou curiosidade na atividade de programação. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o JavaScript e o projeto sobre tickets que nós estamos desenvolvendo. Então, sem mais delongas, vamos embora logo aqui para o nosso roteiro de passo a passo. E se você ainda não viu nenhum dos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você, que é o inicial do nosso projeto que nós estamos fazendo hoje aqui para controle de tickets, tá bom? E o que eu separei para a atividade de hoje, tá bom? Eu separei para a gente criar essa tela aqui, ó. Eu já deixei até criada aqui para a gente ver se estava funcionando realmente. E o que eu estou fazendo nela agora? Ela está sendo criada de forma dinâmica, ou seja, os dados, tanto os dados estão vindo da API, quanto a construção dos meus blocos de código do formulário estão sendo feitos de maneira dinâmica pelo JavaScript, tá bom? Por exemplo, aqui esses dados aqui eu estou vindo dessa API, né, que eu criei mais um endpoint lá na nossa fake API para a gente simular. Então ele pega os dados, né, para cada elemento desse aqui ele cria um label e um input e insere na tela. Então esse vai ser o passo a passo que nós vamos fazer hoje, tá bom? E para a gente ver que isso aqui está funcionando, ó, por exemplo, se eu trocar aqui o perfil para barbeiro, tá? Vou trocar aqui o perfil para barbeiro. Vou atualizar nosso endpoint aqui, nossa API, tá bom? Ó, trocou para barbeiro. Agora lá no front-end tem que atualizar também, ó. Já atualizou, tá bom? Então só para reforçar, esse processo que nós estamos fazendo aqui é para simular como se os dados estivessem vindo do banco de dados, só que aqui nós estamos utilizando uma fake API. E também por conta disso, nosso processo de enviar dados e editar é um pouco limitado. Então já fica até como uma sugestão de atividade futura a gente criar esse projeto utilizando alguma linguagem de programação ou mesmo algum outro framework de desenvolvimento front-end, né? Ou se não quiser utilizar nenhum framework, pode fazer com Node, tá? O Node já vai te dar uma possibilidade muito maior de atividades a serem feitas nesse projeto, tá bom? Então, qual foi o passo a passo que eu segui aqui para a gente chegar nessa conclusão, tá? A gente criou o arquivo mostra perfil, criamos a função para pegar os campos do formulário e depois a função para fazer a requisição post para a nossa API, tá? A primeira coisa que eu fiz foi esse mostrar perfil aqui, ó. Ela é muito similar à função mostrar ticket que nós já fizemos semana passada, semana retrasada, aliás. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu código HTML e jogar dentro de uma função. Para essa função, eu vou passar a chave e o valor, que nada mais é do que a chave do meu objeto JSON e o valor que representa. Então, aqui vai passar ID e o valor dessa chave, tá bom? Vai passar nome e o valor do nome. Isso para todos os elementos que estiverem dentro da minha API, tá? Essa parte de constrói card, ele monta o label e o input do meu formulário. A função lista botões, ela cria os dois botões lá embaixo. Esses dois botões aqui também são criados por JavaScript, né? Por que eu fiz isso? Porque se eu deixasse eles estáticos no HTML, primeiro seria renderizado os botões e depois o formulário. E aí eu não queria isso. Eu queria primeiro o formulário e depois os botões, tá bom? Por isso que eu criei uma função só para colocar o código dos botões aqui dentro. Só isso. Estou criando a div e colocando esses elementos dentro dessa div. E a função lista perfil, ela vai fazer a junção. Primeiro eu coloco o bloco, depois eu coloco os meus botões, e aí no final eu junto isso tudo, tá bom? É só isso que essa função está fazendo. E aqui que é a função onde eu chamo o constrói card para cada elemento que vier como resposta da minha API, tá? E aí depois que eu fiz isso aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os dados do meu formulário, também de novo. Tudo isso aqui já é código que nós fizemos anteriormente, e eu já deixei pronto aqui para eu focar realmente na parte do processo construtivo, beleza? A gente pegou os dados vindos do formulário por meio do data attributes, tá bom? Peguei o valor e joguei para uma constante. Assim para todos eles. ID, nome, Instagram, endereço e CEP. Fiz uma conexão, peguei esses parâmetros, enviei para a função atualizar perfil, essa função que vai ficar responsável por enviar a requisição post para a nossa API.
E aí, se der tudo certo, ele redireciona para o index e, em caso de erro, ele retorna um erro na tela para a gente saber o que é. E esse evento ele vai ser ativado, né? Essa função vai ser realizada quando no formulário houver o evento de submit. Tá? Então, quando o usuário clicar no botão, a função vai ser invocada, os parâmetros vão ser coletados, e aí eu vou fazer minha conexão com a API para fazer essa requisição. Beleza? E lá nessa função aqui, ó, atualiza perfil, lá na minha Conecta API, o que eu tenho aqui? Eu tenho a captura desses dados que foram coletados do formulário, e aqui eles funcionam como parâmetros. Eu pego a resposta da minha requisição para quê? Para saber quem é o perfil atual. Então, a partir do meu ID, eu pego qual é o ID que eu quero editar. Aqui nesse caso, eu já adianto que não vai funcionar porque nós estamos utilizando a Fake API. Mas no cenário real, por exemplo, se você quiser fazer a edição de algum registro no banco de dados, você geralmente faz a edição pelo ID, né, que é a chave da sua tabela. É um valor que não vai se repetir dentre os demais registros. Então, essa é a ideia que nós estamos fazendo aqui. E aí, depois que eu peguei o registro que eu quero atuar, eu atualizo os valores e, por fim, eu faço minha conexão do tipo post, passando no corpo da minha requisição o valor atualizado. Se tiver tudo ocorrido com sucesso, eu retorno, tá? E aí joga para a minha função que exibe na tela o meu resultado. Se não, eu retorno um erro e também estouro na tela ali, eu exibo na tela, tá bom? E aí o que acontece? Depois que a gente faz todo esse processo, a gente tem esse resultado aqui, ó, tá? Eu vou descomentar esse código aqui, ó. Na verdade, ele já está até funcionando aqui. Ele está enviando a minha requisição e está redirecionando. Só que eu adianto que ele não está funcionando por conta daquela limitação de ser uma fake API que eu comentei. Ó. Ele salva e redireciona, tá bom? E aqui no nosso banco de dados, ele não salva, tá? Mas é por conta da limitação da API. Se nós fizéssemos esse mesmo projeto com Node, funcionaria, tá? Só que aqui tem alguma coisa que eu queria comentar, olha só. Na parte do meu perfil, ele está exibindo o ID. E não é uma prática saudável a gente exibir ID de registros no front-end. Então, o que eu posso fazer? Lá na tela que monta isso, é o constrói card, tá bom? O constrói card é a função que fica responsável por montar meus elementos um a um na tela. Aqui dentro, essa div aqui, ó, só para a gente fazer o teste que é essa div aqui, eu vou colocar um ASD aqui dentro. Ó, ele imprimiu, tá vendo? Então é esse código aqui, é esse código aqui, ó, que eu tenho que editar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de letIsID. O que isso aqui vai fazer? Essa variável vai pegar a chave, e se a minha chave for igual a ID, então eu vou retornar, eu vou até deixar tudo em aspas simples aqui. Se for igual a ID, né, eu vou fazer um if numa linha só, eu vou retornar que isso aqui vai ser da classe hidden, senão não vai ser de classe nenhuma. E aí eu pego essa variável e atribuo aqui dentro. Como eu já estou utilizando classes fora, eu não preciso utilizar template strings aqui, tá? Porque eu já estou utilizando aqui fora, tá bom? E aí eu faço isso, só que agora não vai funcionar, porque eu preciso aplicar o CSS dela. O CSS dela está aqui, ó. Eu posso só criar aqui uma classe do tipo hidden e tem uma propriedade chamada visibility hidden. Só que ela não é tão boa pelo seguinte, ela esconde meu elemento, mas a área dele ainda fica aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que o nome suba. E para isso eu posso utilizar o display none. O display none ele tira do display da tela aqui, ele tira da tela. Então a gente consegue ter um resultado melhor. Então dessa maneira aqui, fazendo essa condição aqui no nosso código, a gente consegue garantir que o que for ID eu não vou exibir na tela. Tá bom? Isso também poderia ser feito de outra maneira, por exemplo, na hora que eu chamasse meu código, eu poderia colocar essa condição aqui, ó. Se for ID, eu não envio para montar na tela, tá? É uma forma também, mas aqui fica mais claro de ver, até também porque eu estou associando uma classe a isso, né? E a vantagem de usar aqui é que eu não precisaria criar classe, tá? Então vai de como a gente gosta de programar.
tá bom? E o nosso resultado aqui é esse, ó. Até agora a nossa aplicação está ficando legal. Bora criar aqui mais um registro, eu vou chamar o Diego, nós não temos Diego na nossa base de dados, eu vou criar aqui, ó. Quando ele envia, ele salva, ele já está contando 7, lembra que estava 6 antes? E o Diego ele inseriu, tá bom? A gente ainda tem outras funcionalidades para fazer, mas a gente já chegou num ponto aqui interessante, que é a limitação, né? Quando a gente trabalha com uma fake API, a gente não consegue fazer todas as operações ou todas as requisições para como se fosse em caso de um servidor normal, né? Então, como sugestão, eu deixo novamente fazer esse mesmo projeto utilizando alguma linguagem de programação, algum framework de desenvolvimento, pode ser React, Angular ou Vue ou qualquer outro, ou simplesmente com Node, onde a gente já consegue criar um projeto que eu consiga subir um servidor com dados reais, tá bom? Então, se você ficou com qualquer dúvida e se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, ou então me procura nas outras redes sociais que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Valeu, gente. Um abraço.